Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Fala, meus queridos alunos, fala, minhas queridas alunas. Vamos às propriedades fundamentais em qualquer circunferência. Quero falar com vocês aqui de algumas, né, para vocês ficarem cientes. Acredito que vai ajudar bastante vocês, belezinha? Então, nós vimos, recapitulando aqui, nós vimos ângulos na circunferência, nós vimos arcos na circunferência, nós vimos posições relativas entre duas circunferências. Falta nós vermos a posição da circunferência em relação à reta, né? A reta na circunferência, posições de uma reta na circunferência, como elas se posicionam. E agora eu quero tratar com vocês sobre algumas propriedades fundamentais em qualquer circunferência, beleza? E galera, eu peço aí o joinha de vocês, o like de vocês e vamos que vamos. A primeira aqui, eu quero falar com vocês quando eu tenho aqui dois segmentos, né? Ou dois segmentos não paralelos na circunferência, onde os seus arcos, o arco que se forma desses segmentos, eles são sempre iguais, tá bom? Então nós já falamos sobre isso, colocamos na primeira aula, a segunda, sobre circunferência, mas eu vou colocar mais uma vez para vocês aqui outros assuntos e outros que vocês, quem sabe, não tenha visto ainda. Então é completinho os assuntos aqui sobre circunferência para ajudar vocês na hora da prova do Corpo de Fuzileiros Navais, na prova da EPICAR, enfim, galera, são fundamentos que vai ajudar muito vocês. Então vamos à primeira aqui. Se eu tenho uma circunferência, eu vou colocar ela aqui agora. Está aí a circunferência, agora eu vou colocar aqui os pontos aqui para vocês, né? Uns segmentos, tá bom? Então vamos fazer aqui com vocês, colocar aqui o centro da circunferência. Imagine que seja aqui o centro dessa circunferência. E aqui, galera, aqui um segmento aqui, ó. Este segmento, que eu vou chamar de U, tá bom? Vou chamar de U. Aqui eu vou chamar de N, tá bom? Vou chamar de N. E esse outro aqui eu vou chamar também de D e C, tá bom? D e C aqui, centro na circunferência. Repare, galera, que eu tenho aqui um arco formado aqui, ó. Esse arco aqui, que eu estou delimitando para vocês. Esse arco aqui, tá bom? Então eu tenho aqui, vamos comparar esse aqui, ó, o N, sendo segmento N, sendo igual ao segmento DC, tá bom? Esse arco aqui, ó, que eu vou, a medida do arco, o N, e aqui, ó, o símbolo do arco, vai ser igual à medida do arco DC. Então tá aqui, ó. Então aqui, mais uma vez, ó, aqui o arco formado, tá bom? Então, esse arco aqui formado, um vai ser igual ao outro. Então, coloquei aqui pra vocês. Belezinha, galera? Tranquilinho, foi fácil essa aí, né? Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui igual a esse, como falei ali para vocês. E a segunda, vamos ao segundo, né, galera? Uma segunda propriedade. E agora, quando eles forem o quê? Paralelos, né? Quando eles forem paralelos, tá bom? Vamos lá. Pois bem, galera, uma outra circunferência, né? Uma outra circunferência, essa daqui eu nem coloquei, nem falei que circunferência é essa, né? Essa aqui, galera, eu vou chamar de circunferência 1. Tá bom? Circunferência 1, tá bom? Essa aqui eu vou chamar de circunferência 2, tá bom? Então, deixa eu completar aqui. Então, imagina aqui, galera, se o círculo for aqui. Imagina aqui, galera, se eu tenho dois segmentos agora paralelos, tá bom? Eu comentei com vocês sobre isso. Se eu tenho dois segmentos paralelos, eu vou colocar o N também, ó. O N aqui, ó. E um outro paralelo aqui, olha aí que coisa interessante. Eu vou chamar de CD também, ó. Tá bom? DC ou CD. Beleza? Então, esse arco aqui, ó, que se forma aqui, tô delimitando para vocês aqui de verde, esse arco aqui, tá bom? Eu vou chamar ele de X. Esse arco aqui,
também eu vou chamar de Y. Ou seja, esse arco aqui, ó, então X, que é esse arco, vai ser igual a esse arco Y. Beleza? Tranquilinho, galera? Então, e aqui eu posso dizer para vocês aqui que o N, né? Cadê o N? O N, esse segmento N, ele é paralelo. E aqui, ó, colocar aqui, ó, paralelo a DC, ao segmento DC. Beleza? Então eles são paralelos. Então é uma segunda propriedade. Quando eu tenho segmentos paralelos na circunferência, os arcos ali formados por esses segmentos são iguais. Beleza? Então, galera, dando continuação, a primeira nós falamos, né, sobre segmentos, segmentos paralelos. A segunda falamos por segmentos iguais, e ali falamos sobre os arcos, né, circunferência. Belezinha. Então agora vamos falar com vocês ainda como propriedades fundamentais em qualquer circunferência, pontos de tangências, muitas questões das escolas militares, galera, pedindo que você saiba estes assuntos, beleza? Esses segmentos tangentes, tá bom? Um círculo inscrito no triângulo, que toca ali os lados do triângulo retângulo, tá bom? Então, nós vamos que vamos. É o seguinte, galera, pontos de tangência. Já coloquei aqui o círculo, né, a circunferência, coloquei aqui para vocês. Então, vou fazer aqui o centro dessa circunferência, delimitar aqui o seu centro, beleza? E agora vamos colocar aqui o pontos de tangência. O que é pontos de tangência, Rodrigo? É quando, galera, dois segmentos ou uma reta, né, ou duas retas, eles tocam a circunferência, tocam em um ponto, tá bom? E aqui eu vou colocar dois pontos de tangência para vocês verificarem ali os segmentos formados. Os segmentos formados por pontos de tangência, eles serão iguais, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. Então, galera, coloquei aqui pontos de tangência aqui para vocês. O ponto I e o ponto N são pontos de tangência dessa nossa circunferência, beleza? E aonde está o arco, Rodrigo, que você falou, o arco? Então vou colocar aqui, ó, algo para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho pontos de tangência, esse arco aqui, ó, de vermelho aqui, ó, esse arco formado aqui, vamos supor que ele venha valer, possa valer um certo X, né, esse arco aqui. Então repara o seguinte, eu vou prolongar esse lado aqui. Veja, esse ângulo aqui, ó, que eu coloquei agora para vocês, esse ângulo teta, tá bom? Agora, esse ângulo externo aqui, ó, vamos supor que ele tem um valor Y, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu dizer que esse ponto aqui seja P, tá bom? Então veja, eu tenho esse ângulo teta e eu tenho esse ângulo Y. É claro, né, galera? Repare comigo o seguinte, ó. Veja, se eu tenho esse arco X com esse teta, o arco X com teta, o arco X mais o ângulo teta tem que dar o valor de 180 graus, beleza? E é claro, né, galera? Então esse X aqui é igual a esse ângulo externo aqui. Então esse X, esse arco X é igual a esse ângulo Y. Belezinha, galera? Tranquilinho? Então eu posso dizer com certeza aqui, ó, que o N, ou seja, esse NP, né, melhor dizendo, ó, esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui, beleza? Então aqui eu posso dizer que pontos de tangência dá segmentos, né? Segmentos iguais, tá bom? Então IP é igual a NP. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, galera, vamos lá. Então, pontos de tangência me dá segmentos iguais. IP é igual a NP, como falei aqui para vocês, beleza?
Então, galera, falando aqui para vocês, então, segmentos iguais são pontos de tangência. Resulta em segmentos iguais, tá bom? Isso é muito importante. E o ângulo externo, que é o Y, vai ser igual ao valor do arco, que é o X que nós representamos aqui. Então, eu não sei se no vídeo que eu coloquei aí sobre circunferência, o primeiro, o segundo vídeo, não sei se falando das propriedades, se eu falei sobre isso. Se eu não falei agora, estou colocando aqui para vocês esses bizus, tá bom? E também é bem importante observar, galera, uma observação, eu vou colocar aqui para vocês com certeza. E eu estou falando de uma circunferência inteira, né? Um círculo, né? Posso dizer assim. E se fosse um semicírculo, né? Pontos de tangência no semicírculo. E aí, Rodrigo? Aí eu vou explicar para vocês aqui, completinho aqui para vocês, pagar o bizu todinho aqui para vocês, beleza? O bizu, quando você tem um semicírculo, beleza? Qual vai ser? Vai ser pela metade, né, galera? Então, vamos lá, ó. Se fosse um semicírculo, esse X mais esse ângulo θ ia ser igual a 90. Como eu tenho uma circunferência completa, esse X aqui, esse arco X, mais o ângulo θ vai ser igual a 180. Mas eu vou desenhar aqui para vocês, colocar para vocês visualizar. Eu acho que visualizando vocês pegam melhor, beleza? Então eu vou pegar a canetinha aqui e vou colocar para vocês o semicírculo e tendo pontos de tangência e mostrar para vocês aqui que o valor do arco, mais o ângulo vai ser igual a 90 graus, tá bom? Então, galera, colocando aqui para vocês um semicírculo e eu poderia até dar continuidade aqui, ó, seguir aqui, ó, tá bom? Mas eu tenho aqui um semicírculo, beleza? Onde está o ponto de tangência, Rodrigo? Aqui, galera. Vou colocar aqui, ó, ponto de tangência aqui para vocês, um ponto T, tá bom? E aqui, ó, ao centro aqui, ó, nós podemos delimitar, tá bom? Delimitar, que poderia ter a continuidade, né? Através desse segmento aqui, que nós chamamos de raio, né? Tá bom? E poderemos completar a circunferência, tá bom? Então, galera, esse arco aqui, ó, formado aqui, ó, tá vendo aqui? Esse arco formado, vou até colocar mais um pouco maior aqui, ó. Esse arco formado eu vou chamar de beta, tá bom? Chamar de beta. E esse ângulo θ aqui, eu não vou chamar de θ também, mais uma vez. A soma de θ, a soma do arco θ mais o ângulo, a soma de beta, né, do arco beta com o ângulo θ vai ser igual a 90 graus, tá bom? Então, é uma observação, tá bom? E esse T é ponto de tangência, né? Esse T é ponto de tangência, tá bom? E aqui, né, esse I aqui, ó, esse ponto I aqui é ponto de tangência e esse N é ponto de tangência, tá bom? Então, só deixar aí vocês cientes do que nós estamos conversando aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez e ainda continuando, né, galera, falando sobre pontos de tangência, vamos observar aqui, mais uma vez, iniciamos ali pontos de tangência, tá bom? Começamos aqui, tá bom? E nós vamos aqui, ó, seguindo mais, tá bom? E vamos continuar aí sobre pontos de tangência, tá bom? Mais outro exemplo, são propriedades que vocês têm que guardar no coração. Falando com vocês ainda sobre pontos de tangência, vamos lá, ó, delimitar aqui o centro mais uma vez, o centro e do centro para a extremidade da extremidade da circunferência. Eu chamo de raio, né? Como já falei com vocês, vou chamar de raio 1. E agora, galera, o que acontece aqui, ó, esse ponto aqui, ó, vou colocar aqui esse ponto aqui, vou chamar de ponto M. Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar de ponto C, tá bom?
Então, o M e C são o que? Pontos de tangência. Então, vou colocar aqui, ó, P de ponto, tangência, tang. Beleza? Pontos de tangência. O que acontece? Agora, se eu, galera, delimitar aqui, ó, do centro até esse ângulo aqui, ó, traçar aqui um segmento, deixa eu dizer que isso aqui seja P, ó, P, tá bom? E eu traçar do centro e passar uma bissetriz aqui nesse ângulo P, olha como vai ficar isso aqui, galera. E se eu traço, galera, uma bissetriz aqui, então se eu traço a bissetriz, esse lado é igual a esse lado, tá bom? Então aqui, ó, vou chamar de X aqui e vou chamar de Y aqui. É claro, né, galera, o ângulo X aqui vai ser igual ao Y também aqui. É uma bissetriz, né? A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Belezinha? Então, estar aqui delimitado para vocês. Belezinha, então nós podemos observar isso, tá bom? Então, nesses pontos de tangência, galera, nós temos aí segmentos iguais mais uma vez, né? Então esse lado aqui, ó, esse MP é igual ao lado CP, tá bom? Então aqui, ó, MP, esse segmento MP vai ser igual, trazer mais aqui para vocês, vai ser igual a CP, tá bom? Então tá aqui, então segmentos iguais, tá bom? E claro, né, galera, perpendiculares, né? Eu posso unir aqui o centro com M, ó. Beleza? E se eu unir também para cá, ó. Se eu unir, tá bom? E é claro, né, galera, ângulos de 90 graus, né? Ângulos de 90 graus aqui. E aqui também ângulos de 90 graus, belezinha? E é claro que esse segmento é igual a este segmento, belezinha? Então vamos ao próximo e nós podemos fazer algumas observações agora. Podemos observar também sobre outros pontos de tangência agora com duas circunferências, enfim, eu vou colocar também para vocês aqui. Não sai daí. Então, mais uma vez, né, galera, nós colocamos aqui para vocês os pontos de tangência, beleza? Olha aqui, tá bom? Colocamos ali para vocês também, certo? Para vocês não perder nada, tá bom? Então, vamos agora para circunferências aqui, né? Se eu tiver duas circunferências aí, como é que nós iremos resolver uma situação como essa? Vamos lá. Galerinha, agora mostrando aqui para vocês pontos de tangências ainda com esse assunto de pontos de tangência, onde eu posso ter duas circunferências e, claro, né, outros pontos de tangência aqui, ó. Um ponto de tangência aqui, que eu posso chamar de P. Outro ponto de tangência aqui, que eu posso chamar de C. Outro ponto de tangência aqui, que eu posso chamar de N. Outro ponto de tangência aqui, que eu posso chamar de U. Tá bom? Aqui os seis centros. Os centros das circunferências. Belezinha? E nesse centro, né? Desse centro, né? Ele vem passando pelo ângulo, né? E posso passar aqui, traçar a bissetriz desse ângulo, tá bom? Deixa eu vir aqui mais, tá certo? Então, galera, U, P, N e C são pontos de tangência, tá bom? Então, do nosso centro, do centro até a extremidade é raio, né? Não tem mistério. Raio 1. E aqui do centro à extremidade, raio 2, né? Beleza? E o centro aqui, o centro eu vou chamar de D. Centro D. E aqui um centro R. Não, centro O. Centro O.
Tá bom? Belezinha, galera? E agora, o que é que nós temos aqui? Eu tenho um ângulo aqui, ó. Ângulo. E eu vou dividir esse ângulo. Veja que eu vou passar uma bissetriz aqui para dividir esse ângulo aí em duas partes iguais. Tá bom? Então, vamos que vamos. Podemos tirar, falar algumas coisas sobre estas duas circunferências aí com esses pontos de tangência. Vou traçar agora a bissetriz. Então, galera, tracei aqui uma bissetriz, tá bom? Esse ângulo aqui igual ao outro, eu vou chamar aqui de beta mais uma vez. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo beta. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo alfa, tá bom? Ângulo alfa. E nós temos, podemos dizer, né? Não precisa nem muita coisa, mas podemos inferir, né? Beta é igual a alfa, beleza? O ângulo alfa é igual ao ângulo beta, tranquilinho. Nós podemos dizer ainda que o nosso segmento, né? O N, né? O N, ele é igual a CP, tá bom? Nós podemos dizer que o P é igual a NC, tá bom? O P é igual a NC. Tudo bem, galera? Eu tenho esses lados aqui, ó, esses complementos aqui sendo iguais. Beleza? Vamos a mais outras propriedades, tá bom? Demonstramos aqui quatro propriedades aqui para vocês, tá bom? Se eu subir aqui mais uma vez, mostrando aqui para vocês. Beleza? Então vamos que vamos. Com a ideia, galera, com a ideia de pontos de tangência, nós também podemos utilizar isso quando nós tivermos aí duas circunferências tangentes externas. Circunferências tangentes externa. Por que tangente? Porque ela tem um ponto em comum, né, galera? Tem um ponto em comum entre elas aqui, ó. Elas são unidas com um ponto em comum, beleza? Então, circunferências tangentes externas. E pontos de tangência, Rodrigo, isso se aplica a elas? Se aplica, galera, também. Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó, pontos de tangência entre elas aqui, tá bom? Mostrando para vocês aqui o que é que nós podemos tirar de lições aqui, tá bom? Então, galera, traçamos aqui pontos de tangência, tá bom? Vamos traçar aqui. Veja que esse segmento aqui, ó, ele toca, né? Ele toca nas duas circunferências que são tangentes externas, tá bom? O centro da nossa circunferência, vamos lá, ó. O centro da nossa circunferência, beleza? O centro da minha circunferência maior, belezinha, tá lá. E eu vou chamar aqui de centro U. Do centro até a extremidade é raio, né? É raio. Coloco para vocês aqui. Esse ponto aqui que une as duas circunferências eu vou chamar de N, ponto N, tá bom? Ponto de tangência eu tenho aqui, ó. Ponto de tangência eu vou chamar de A. Aqui esse ponto de tangência eu vou chamar de B, tá bom? Aqui eu vou chamar de ponto de tangência, eu vou chamar de L. Aqui eu vou chamar de M, tá bom? Chamar de M. E claro, né, galera, se eu tenho... E o centro aqui, esse centro eu vou chamar de centro C. Beleza, vou unir, galera, os centros até o ângulo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Já dividindo como se fosse uma bissetriz. Vou passar a bissetriz aí do centro, tá bom? E vamos que vamos. Então é o seguinte, ó. Esse LM, ele segue o exemplo que nós fizemos acima. Ele vai ser igual ao segmento AB, tá bom? Vai ser igual, certo? E é claro, né, galera, que quando passar a bissetriz, os ângulos ali serão iguais. Então vamos traçar essa bissetriz aqui, beleza? Então aqui, ó, continuando aqui, beleza. Então aqui, galera, esse ângulo aqui igual a esse, né? Então aqui eu vou chamar de
alfa, esse aqui eu vou chamar de beta, e eles serão iguais, né? Pois eu passei aí a bissetriz, tá bom? Do centro da maior, passando pelo centro da menor, passando pelo ponto que elas têm em comum, que é o ponto N, até o ângulo, dividindo ele em duas partes iguais, beleza? Então eu posso dizer para vocês, ó, o ponto U, o ponto N, o ponto C, eles são o que, galera? Esses pontos. E até eles são o que? Pontos colineares, né? Por que colineares? Eles estão numa mesma reta, né? Numa mesma linha. Colineares. Então, está aí para vocês. Tá bom, galera? Belezinha? Então, é o que nós podemos extrair aí para vocês, tá bom? Uma outra propriedade é quando as circunferências forem secantes. Vai ter ponto de tangência? Vai ter. E se circunferências tiver dois pontos, elas forem secantes, então vamos ter também, né, galera? Vamos ter da mesma forma aí. Belezinha? Então colocando aqui para vocês, vamos lá, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Colocar aqui para vocês as circunferências sendo secantes, beleza? Tranquilinho, segue o mesmo raciocínio. Então, galera, aqui nós temos duas circunferências secantes. Por que secante, Rodrigo? Porque elas se tocam em dois pontos aqui, ó, dois pontos distintos, beleza? Nós falamos sobre essa propriedade também, tá bom? Mas e os pontos de tangência? Vou colocar aqui os pontos de tangência aqui para vocês. Então eu tenho, galera, aqui eu tenho duas circunferências secantes, pontos de tangência. Vou delimitar para vocês aqui, ó. Primeiro ponto de tangência eu vou chamar aqui de N. Outro ponto de tangência está aqui, eu vou chamar de U. O outro ponto de tangência eu vou chamar aqui de P. Esse outro ponto de tangência eu vou chamar aqui de B. Tá bom? Belezinha? Tranquilinho. Agora os centros aqui, ó. Vou chamar esse centro de D. Mais uma vez eles são colineares, né? Porque eles têm a mesma reta. Centro O. São pontos que estão sob a mesma reta. Pontos colineares. Eu posso delimitar através dos pontos uma reta, né? Tá bom? Então aqui, ó, do centro D até a extremidade eu tenho raio 1. Do centro à extremidade eu tenho o raio 2. Belezinha? E o ângulo é claro, né, galera? Quando eu unir os centros, tá bom? Então aqui, ó, quando eu unir aqui, certo? Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aí vai ser dividido em duas partes e serão iguais, né, galera? Então aqui, ó, esses segmentos aqui, esse UN é igual a PB, UN, segmento aqui, eles são iguais a PB. Beleza? Tranquilinho? Então vamos que vamos. Então DO, eles são pontos colineares, tá bom? Então vou traçar aqui a nossa bissetriz para dividir esse ângulo em duas partes iguais, tá certo? Então vamos que vamos. Tracei aqui a bissetriz, galera. Aí, claro, nesse lado aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Se eu chamar aqui de alfa, vai ser igual a esse beta aqui. Tá bom, galera? Beleza? Então vamos seguindo, beleza? Também eu posso falar com vocês sobre circunferências externas, tá bom? Circunferências externas. Vou ter pontos colineares também. E eu vou ter pontos de tangência também, tá certo? Vou colocar aqui para vocês. É tudo teoria, né, galera? Tudo teoria. Vai ter a prática. Tem calma, vai ter a prática.
Eu tenho, galera, duas circunferências externas. Nessas duas circunferências externas já coloquei o centro. Eu vou chamar essa aqui de centro D. Centro D. Do centro à extremidade eu vou chamar de raio, tá bom? Essa aqui também eu vou chamar de centro C. E aqui também vai ser raio. E aqui centro C. Belezinha, agora vou traçar aqui os pontos de tangência. Tem como, Rodrigo? Tem. Primeiro eu vou traçar a distância, né? A distância aqui, essa distância P, né? P ou D eu coloquei aqui. Vamos deixar de P então. Centro P, tá bom? E aqui o centro C. Então, traçando aqui, ó, a distância, até eu posso seguir essa... Posso seguir essa linha reta aqui da folha do caderno. Então, unir, galera, os centros. Unindo os centros, eu posso traçar agora os pontos de tangência também. É tudo um assunto, Rodrigo, sobre pontos de tangência, galera. Vocês podem ver que é um assunto verificado para vários tipos, como pode vir na sua prova, né? Então, galera, tracei aqui, eu vou colocar aqui os pontos de tangência aqui, ó. Pontos de tangência A. Aqui um outro ponto de tangência aqui, vou chamar de B. Ponto de tangência D. Aqui ponto de tangência E, tá bom? E no caso aqui, ó, esse aqui é um ponto comum, né? Ponto comum, que eu vou chamar de H, tá bom? Ponto H. E aqui, ó, esses pontos aqui, ó, ponto H, aqui, ó, o P, H e o ponto C são o que? Pontos colineares, né? São pontos colineares. Colineares. Estão sob uma mesma reta. Colineares, tá bom? Belezinha, galera. E os pontos de tangências é o B, o A, o D e o E. Tá bom, galera? Belezinha? Tranquilinho, né? Tranquilo aqui com vocês. Então vamos colocar aqui agora ponto de tangência onde? Nas circunferências tangentes internas, tá bom? Pontos de tangência nas circunferências tangentes internas. Vou colocar agora aqui para vocês. Então, desenhado aqui para vocês. Então, galera, aqui é o ponto de tangência. Eu tenho nas circunferências tangentes internas, ela já tem um ponto em comum, um ponto de tangência, que eu vou chamar de O, tá bom? Vou chamar de O, esse ponto de tangência. O é um ponto de tangência. Aqui, galera, eu posso chamar aqui que aqui seja o centro, né? O centro da circunferência menor. Centro da circunferência menor até a circunferência menor do centro à extremidade, vou chamar de R1, tá bom? Chamei de R1. Agora do centro da circunferência maior, tá bom? Centro da circunferência maior até a extremidade, eu vou chamar de raio 2. Chamar de raio 2. E aqui eu vou chamar de centro P. Centro P. E aqui no centro D. Belezinha? E é claro, né, galera? Os pontos, se nós traçarmos aqui, ó. Traçarmos aqui o R e o D, ó. Olha só. Vou pegar aqui uma canetinha verde aqui, ó. Se eu traçar aqui, ó, eu consigo traçar uma linha reta, né? Consigo traçar uma linha reta. Então, o O, o P e o D são colineares. Colineares. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Tá bom, galera? Então, vamos ao próximo exemplo, próxima teoria.
Um outro exemplo aqui, galera, é pontos de tangências ainda, onde eu tenho aqui, ó, eu tenho dois segmentos perpendiculares. Aqui está um ângulo de 90 graus, beleza? Ângulo de 90 graus que eu vou chamar aqui essa parte de R. E aqui eu tenho um ponto de tangência aqui que eu vou chamar de ponto D. E aqui, ó, do centro da circunferência até a extremidade é raio, mais uma vez, tá bom? E neste momento aqui, ó, há aqui outro ponto de tangência aqui que eu vou chamar de ponto P. Beleza, galera? Então, ó, esse aqui, ó, DR, esse aqui, ó, esse DR aqui, ele é igual ao RP. Então aqui, ó, DR vai ser igual ao RP, e é igual a quem, galera? É igual a quem? É igual a esse raio aqui, ó. É igual ao raio, e aqui eu vou escrever, tá bom? Então, galera, é muito importante quando nós tivermos aí dois segmentos que eles são perpendiculares, né? Eles se encontram, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, esse carinha aqui igual a ele, tá bom? Então, ele é igual ao nosso raio, belezinha? Então, estar aí, galera, belezinha? Então, vamos ao próximo exemplo, próximo exercício. Quando nós tivermos aí cordas, galera, cordas, agora cordas, né, na circunferência, cordas. Então vamos aqui colocar aqui para vocês quais as relações que a gente pode ter, né, em relação ao arco, né? Quando eu tiver uma circunferência, ele for cortado por duas cordas, tá bom? Vamos lá. Imaginemos um círculo, galera, representando aí a nossa circunferência. E aqui eu vou traçar para vocês do meio aqui, ó, ao centro. Dividir aqui ao meio e agora aqui cortado aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho duas cordas. Eu tenho a corda aqui, ó, a corda D, o ponto D e um ponto O, tá bom? Então eu já posso dizer que o segmento DO vai ser o que? Perpendicular, né, galera? Forma ângulo de 90 graus. Percebe aqui, ó, ângulo de 90 graus aqui, ó. Olha o ângulo de 90 graus aí, beleza? Então vai ser perpendicular a quem? Vou colocar aqui, ó, chamar de A. E aqui eu vou chamar de C. Perpendicular a AC. Belezinha? Tranquilinho? Então eu posso dizer, com certeza, eu vou chamar esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui eu vou chamar de M, tá bom? Então, galera, veja, DM, olha só, vai ser igual a DO, a MO, né? DM vai ser igual a MO, tá bom? Esse segmento igual a esse segmento aqui. Muito importante. E os seus arcos? Em relação aos seus arcos agora, repare, galera, que os seus arcos, se esse segmento é igual a esse arco aqui vai ser igual a esse arco aqui. Então, galera, DC, o arco DC vai ser igual ao arco OC, tá bom? Então está aí tranquilinho, né, galera? Tranquilinho aí para vocês, belezinha? Então, colocando aqui para vocês, os arcos vão ser iguais também, tá certo? Então, guarda essa informação. Vamos ao próximo exemplo neste momento.
Fala, galera, então é o seguinte, ó, coloquei aqui para vocês, não é isso? Já fiz aqui a sequência aqui para a gente dar continuidade. Falar de quê? Falar com vocês aqui sobre pontos de tangência ainda, mas aqui, ó, bem tranquilinho aqui, ó. Olha só, se eu colocar aqui um ponto de tangência aqui, vou chamar de N. Aqui, galera, mais outro ponto de tangência eu vou chamar de U. Tá bom? Vou traçar aí o ponto de tangência. Aqui, galera, colocar aqui C, aqui ponto de tangência aqui P, tá bom? Peguei esse tempo aí fazendo aqui, colocando logo aqui pra gente falar direto. E qual é o assunto aqui, Rodrigo? Ainda ponto de tangência, teoria, mas tem que... E aqui eu tenho, olha só, ponto de tangência, que eu vou traçar aqui a reta aqui. E eu tenho um secante, né, galera? Secante. Mas olha, onde é os pontos de tangência? N, U, C e P. E vou traçar aqui a reta agora. Tracei aqui as retas, galera. E se eu fizer aqui, ó, traçar aqui do ponto N ao ponto C, eu tenho aqui retas paralelas, né, galera? Vou ter retas paralelas aqui, ó. Então esse segmento aqui, ó, que eu vou traçar agora, paralelo a esse carinha aqui, beleza? Então eu posso dizer que CN é paralelo a PU, beleza? Tranquilinho. E os pontos de tangência é o N, U, C e P, belezinha, galera? Muito importante, porque aqui nós temos aqui pontos de tangência e eu tenho umas circunferências secantes, onde aqui, ó, em dois pontos elas se tocam, belezinha? Então vamos ao próximo aí, ponto de tangência aqui com vocês. E eu tenho duas circunferências e elas são tangentes externas, tá aqui, ó, galera, um ponto comum que elas têm. E voltando aqui para demonstrar para vocês mais uma situação. Se eu tenho, ó, daqui até aqui, ó, vamos traçar aqui essa corda aqui, ó, vou chamar aqui de R, né, esse ponto comum vou chamar de R. E se eu traçar daqui, ó, e chamar aqui, ó, esse segmento aqui RO, essa corda RO, esse arco que se forma aqui, galera, esse arco aqui, ó, tá bom? Esse arco eu vou chamar de Y, tá bom? E se eu traçar daqui, ó, de onde eu estou, também tracei ali, e eu vou colocar aqui, ó, P, tá bom? Esse ponto P. Esse arco Y vai ser igual a esse arco X aqui. Tá bom, galera? Belezinha, tranquilinho isso aqui. E eu tenho um ponto de tangência aqui, ó. É um ponto comum nas circunferências tangentes externas. Beleza? Então, cuide-se bem. E é o seguinte, ó. E quando eu tenho esses pontos de tangência, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que é formado aqui, né? Tem um ângulo formado, né? Um ângulo formado, ó, observe. Tá vendo? Esse ângulo formado aqui, como é que eu calculo a medida desse ângulo aqui? Então, ó, PRO, como eu calculo esse carinha aí? É simples, né, galera? Ele não tem um ponto comum e é o centro. Você pega o arco X mais o arco Y e divide por 2. Soma e divide por 2. Belezinha? Então, esse ângulo aí que eu coloquei para você, PRO, esse ângulo aqui, ó. Deixa eu pintar até para vocês aqui, ó. Todo esse ângulo aqui eu calculo dessa forma aí que eu coloquei para vocês aí. Tá bom? O arco X mais o arco Y e divido por 2. Belezinha? Tranquilinho? Vamos ao próximo. Neste momento, galera, e se eu tiver 3 circunferências? Nós tivermos 3 circunferências. E agora, Rodrigo? E agora? Fica tranquilo, meu povo, fica tranquilo. Olha só, galera, vamos lá, ó. Se eu tiver três
3 circunferências. E agora, eu vou delimitar para vocês aqui, tá bom? Algumas coisas interessantes. Vamos lá, ó. Então é o seguinte, ó. Traçando aqui para vocês. Então daqui, ó, traço daqui e vou pegar essa partezinha aqui, ó. Beleza. E vou até o outro lado aqui, ó. Tum, tum, tum. Vamos lá, ó. Porque sem a régua aqui fica muito ruim, né, galera? Mas, tá bom? Aqui eu vou chamar, galera, esse aqui, ó, de D, tá bom? Eu vou chamar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui eu vou chamar de O. Aqui, ó, vou chamar de O. Tá bom? Deixar aqui para vocês visualizarem. De D, DO, eu tenho um arco, né? Olha aqui o arco formado. O arco DO. Formei um arco, tá bom? E esse arco eu vou chamar de R. Esse arco eu vou chamar de R, tá bom? E tudo bem, beleza. Agora aqui, ó, deixa eu delimitar para vocês aqui uma outra situação. E esse arco aqui, ó, esse arco aqui que eu vou chamar de X. E esse arco aqui, ó, esse arco aqui que eu vou chamar de Y. E esse arco aqui, galera, que eu vou chamar de Z. Tá bom? Beleza. Então, Rodrigo, como é que eu acho esses arcos? Então, galera, olha só. A soma do arco X mais a soma do arco Y mais a soma do arco Z formam 180 graus. Esse é o bizu para falar com vocês. Beleza? Então, galera, esse arco aqui, ó, esse X, Y, Z, ele é igual, 180 aqui, ele é igual a esse arco aqui, ó. Esse arco DRO. Então, esse arco é igual a 180 graus também. Belezinha, galera? Tranquilinho? Então, esse X, Y, Z, tem a mesma distância, né, do arco formado DRO, tá bom? Então vamos lá, vamos a mais um exemplo aqui que eu vou colocar para vocês agora. Uma outra consequência, galera, de pontos de tangência é o seguinte, ó, se eu tenho duas circunferências e eu tenho um ponto de tangência, mas aqui mais uma vez, né, eu tenho circunferências tangentes externas. E eu tenho um ponto em comum entre elas, né? E eu vou chamar esse ponto comum entre elas de R. Eu chamando esse ponto comum que elas têm de R, que é um ponto de tangência, eu posso delimitar o seguinte, ó. Posso delimitar por um ponto de tangência, que é um ponto comum entre as circunferências tangentes externas, tá bom? Então aqui, ó, vamos lá, eu vou traçar a partir desse ponto de tangência aqui, ó, ponto comum dessa extremidade a essa aqui, passando pelas duas circunferências, beleza? Agora, então tracei aqui, galera, aqui eu vou chamar desse pontozinho aqui de O, né? Aqui eu vou chamar P, tudo bem? Então esse arco aqui, ó, esse arco aqui que nós formamos aqui, ó, todo esse arco ele vai ser igual a esse arco aqui, ó, formado aqui também, que eu estou delimitando para vocês. Aqui o arco X e aqui o arco Y. Esse arco X vai ser igual ao arco Y. Beleza? Tranquilinho, não tem estresse nenhum, né? Consequência disso, vou colocar para vocês a consequência dessa informação agora que eu coloquei para vocês aqui embaixo. Já coloquei aqui, ó. Então, a consequência, olha só, galera, se eu tiver um ponto M, ponto de tangência,
nessa segunda circunferência aqui, ó, um ponto de tangência aqui, eu vou chamar de ponto M, beleza? E eu pegar esse ponto de tangência para traçar uma reta, traçar uma secante aqui, ó, ponto de tangência, essa reta tangente e secante a essa segunda circunferência. Vai ficar assim, ó. Então eu tracei aqui um ponto de tangência, tracei aqui uma reta tangente e secante ao mesmo tempo, né? Secante para essa circunferência número 1 e tangente para essa circunferência número 2. Então, eu tenho, galera, aqui, ó, eu tenho um outro ponto de tangência aqui, ó, que eu vou chamar de ponto de tangência P, tá bom? Então, galera, vai ficar o seguinte, eu vou traçar mais uma vez aqui, ó, uma reta aqui, ó, uma reta secante aqui, tá bom? Nessas duas circunferências, vamos lá, ó. Então, tá traçado aí para vocês, e aqui eu chamei de P. Então, aqui, galera, eu tenho, vou chamar esse lado aqui, ó, de R, beleza? Vou chamar aqui de R. Aqui eu vou chamar mais um ponto D aqui, ó, ponto D, tá bom? Então todo mundo está marcado aqui. Olha, galera, eu tenho aqui, ó, esse arco aqui, ó. Eu tenho esse arco, tá bom? Eu tenho aqui esse arco aqui também, ó. Esse arco aqui, certo? Delimitar aqui, ó, para vocês, ó, esse arco aqui, tá bom? E o que acontece, galera? Esse nosso D, aqui eu não coloquei, né? Vou colocar aqui, ó, DO. Então esse arco aqui, ó, DO, o arco DO, ele vai ser igual ao arco RO, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse arco aqui, ó, DO não, errei aqui, galera. Desconsidera aqui, ó, esse arco aqui, ó, esse arco aqui, que é o DR, ó, esse arco DR vai ser igual ao arco RO. Agora sim, ó. Então o arco RO vai ser igual ao arco DR, tá bom? Que nós formamos aí. Então aqui, ó, aqui é um arco, aqui é outro pedaço, né? Então vem aqui, ó, completo aqui, tá bom? Vai ser igual. Isso é muito importante. À medida que um for, o outro vai ser. Esse é igual a esse. Beleza? Tranquilinho, galera? Então, pontos de tangência eu tenho aqui, ó. Ponto M ou ponto P são pontos de tangência. Belezinha? Tem pontos de tangência ainda, Rodrigo, com circunferências tangentes externas? Tem, galera. Vou delimitar para vocês ainda outros pontos de tangência, como pode vir na sua prova. Vamos lá. Se eu tenho, galera, aqui, ó, duas circunferências tangentes externas, né? Tem um ponto de tangência aqui, ó, tá bom? Um único ponto comum entre elas. Eu vou chamar aqui de T, né? Vou chamar aqui de T. Esse ponto de tangência eu vou chamar de T. E se eu fizer o seguinte, galera, fizer o cruzamento aqui, cruzamento entre alguns pontos aqui, ó. Se eu cruzar aqui, ó, pegar esse ponto aqui, chamar de C. Se eu pegar aqui esse cruzamento aqui, esse ponto P. Se eu fizer do outro lado aqui, galera, aqui nessa mesma direção aqui, ó, aqui eu vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de N, nessa mesma direção, tá vendo? Chamar de quê? De N, tá bom? Feito isso, eu vou cruzar aqui, galera. Tum e tum, tá bom? Vamos lá, ó. Como eu disse a vocês, fizemos os cruzamentos, ó, desses pontos. E se eu unir, galera, CP aqui, ó. Se eu unir CP aqui. Se eu unir aqui BN, olha só. Belezinha. Então, galera, esse aqui, ó, BN, com certeza você já enxergou aí, né? BN é o que? É paralelo a CP, galera. Beleza? Tranquilinho. Então, nós podemos ter, né? Ter
podemos dizer aqui, ó, que esse arco é igual a esse arco aqui, que esse aqui, ó, esse ângulo aqui é a soma dos dois arcos aqui, ó, dividido por 2, tá bom? Um assunto vai chamando o outro, beleza? Então vamos que vamos. Imagina agora, galera, se eu tenho uma circunferência, nessa circunferência eu tenho um triângulo inscrito nela, tá bom? Mas antes, mais uma vez, um ponto de tangência aqui, ó. Esse ponto de tangência aqui, belezinha? Vamos delimitar aí essa reta tangente aqui na circunferência nesse momento. Então tracei aqui a reta tangente, que eu vou chamar reta T. Chamar de reta T aqui. E neste momento, galera, eu posso construir um triângulo aqui, ó. Deixa eu marcar aqui esse ponto. Unir os pontos que eu estou marcando aqui para vocês. Vou unir esse ponto. Vou unir mais este ponto aqui, ó. Belezinha? Unir os pontos. Beleza. Esse ângulo aqui, galera, esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo θ, tá bom? E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, eu vou chamar de beta. Chamei de beta. Então agora aqui, ó, esse arco aqui, ó, daqui até aqui, ó. Então todo esse arco aqui está sendo formado por esse ângulo aqui beta. Então, ó, o ângulo beta ele vai ser igual ao ângulo θ, tá bom? Então um vai ser igual ao outro, tá bom? Nós tendo aí um ponto de tangência, tá bom? Belezinha. Agora se eu tiver um semicírculo e ponto de tangência, o que é que vai se formar aí? Vamos lá. Se eu tenho, galera, uma semicircunferência e a semicircunferência tiver um ponto de tangência, vocês sabem, né, que do centro aqui desse semicírculo, né, até a extremidade, eu tenho aqui o raio, né? Eu tenho o raio. Beleza. Agora, como eu tenho aqui, ó, um ponto de tangência T, um ponto de tangência T, desse ponto de tangência até o lado oposto, ó, eu formo um ângulo de 90 graus aqui, ó. Formo um triângulo aqui, né? Triângulo retângulo aqui, ó. Beleza. E ao formar, galera, eu posso traçar a partir desse ponto aqui, ó. Eu posso traçar desse ponto aqui, ó, onde tá pegando aqui esse semicírculo, ó, desse arco aqui, ó, desse ponto, posso traçar aqui, ó, segmento aqui, ó, um segmento, tracei o segmento. Feito isso, galera, eu posso, ó, eu tenho um ângulo aqui, ó, formei um ângulo, vou chamar esse ângulo de ângulo X. Beleza. Agora veja que aqui, ó, formou também esse ângulo aqui, ó. Beleza? Formou aqui esse ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar, esse aqui, ó, esse ângulo eu vou chamar de Y. Qual é a relação de X e Y? Que X, o ângulo X é igual ao ângulo Y. Belezinha? Tá bom? Então demonstrado aí esse ponto de tangência, essa relação aí, bem tranquila aí pra vocês, né? Beleza? Vamos a mais aqui. Não sai daí. Das circunferências internas, tangentes internas, galera, nós podemos também tirar uma outra conclusão também. Coloquei já elas aqui para vocês do que acontece, ó. Se eu tiver um ponto aqui, ó, um ponto de tangência, né? Um ponto de tangência aqui, tá bom?
Se eu tiver aqui também esse ponto de tangência aqui, eu já tenho aqui, ó, da própria circunferências tangentes internas, elas já têm um ponto em comum entre elas, que é esse ponto de tangência, né? Que eu vou chamar de ponto R aqui, beleza? Agora, se eu unir, galera, esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de O, ponto O, unir com ponto R, tá bom? E se eu unir aqui, ó, com esse outro ponto aqui, ó, o ponto R, beleza? Se eu fizer isso aí. Agora, se eu passar aqui a reta, né? Traçar uma reta aqui de D ao ponto O, do ponto D ao ponto O, veja. Eu uni os dois pontos com uma reta, né, galera? Porque por dois pontos passa uma única reta, belezinha? Olha o que formou aqui, galera. Deixa eu delimitar aqui para vocês, ó. Olha o que formou esse arco aqui, ó. Esse arco OR. E formou aqui, ó, um outro arco aqui, ó, DR. Um outro arco DR. Tudo bem? Então colocar aqui, ó, um outro arco DR. Tá bom? Vocês verificaram aí? Então é o seguinte, galera. Então, ó, se eu tenho um ângulo X aqui, ó, se eu traçar aqui, ó, beleza? E aqui esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo X. É claro que ao centro, né? Ao centro é o centro da circunferência, nesse ponto ao centro. Beleza? Só estou delimitando aqui esse arco aí, esse ângulo aí, né? Então aqui, ó, se eu unir também aqui desse ponto comum a esse ponto aqui, ó, vou chamar aqui de P. Veja que eu formei aí mais um outro triângulo, né? Mais um outro triângulo. Beleza. Então, Rodrigo, como é que eu acho o valor desse ângulo aqui que formou aqui, ó? Galerinha, esse carinha aqui vai ser um ângulo, eu formo um ângulo isósceles, se vocês não estão percebendo aí. Triângulo isósceles, triângulo isósceles. Então aqui, ó, DRO, esse ângulo aí, a medida ali, ó, vai valer quanto, galera? 90 graus, tá bom? Belezinha, tranquilo. Então, ó, já que aqui é 90 graus, e esse X aqui, Rodrigo, vai ser igual a 90 graus também. Esse X é igual a 90 graus. Beleza, galera? Tranquilinho. Então, galera, eu tenho mais uma vez aqui duas circunferências tangentes internas. Elas têm um ponto em comum, que eu vou chamar de ponto M aqui. É mais um desdobramento dos pontos de tangência. Chamar aqui de ponto M, esse ponto de tangência. Vou chamar aqui, ó, esse ponto E. Eu vou chamar aqui esse outro ponto de tangência, que eu vou passar aqui uma reta. Vou chamar aqui de ponto A, tá bom? E traçando a reta, aqui o centro, ó, centro da circunferência, eu tenho o ponto D. Aqui é o centro da circunferência, eu tenho o ponto O. Daqui do centro à extremidade, mais uma vez, é raio, vocês estão careca de saber. Raio número 2. E aqui, ó, raio número 1. Raio número 1. Beleza, agora eu vou traçar aqui, ó, desse ponto a este ponto, uma única reta. Agora, tracei a reta, galera, e essa reta aqui, ó, então eu vou unir, ó, vou unir aqui, ó, ao centro, né, no meio deles aqui, ó, um segmento que corte eles pela metade. Então aqui, ó, do centro D a R, do centro O a R. Beleza, galera? Então, o que é que eu tenho aí, galera? Aqui, ó, esse carinha é igual a R, é igual a RE, tá bom? E então, esse eu formo um ângulo aqui, ó, de 90 graus, ó. Formo um ângulo de 90 graus. Então, ó, DRO, mais uma vez, ó, DRO
vai ser igual a 90 graus, beleza? Tranquilinho. Então, colocado aí para vocês. Tá bom, galera? Tudo bem? É mais uma relação dos pontos de tangência. Ainda, galera, os desdobramentos de uma circunferência que tem dois pontos ou pontos de tangência, tá bom? O que acontece, galera? Se eu traçar aqui, ó, desse lado, desse segmento para esse segmento aqui, ó, e traçar uma reta que toque nessa circunferência aqui, ó, e toque nessa circunferência, vamos chamar aqui esse lado, chamar esse lado aqui de C, chamei esse lado aqui de C, e desse lado a esse lado aqui, ó, eu tenho um B, belezinha? Desse lado aqui, ó, até esse lado aqui eu tenho A, tá bom? Então, ó, desse ponto de tangência, galera, a esse carinha aqui, ó, vou delimitar aqui, ó, puxar aqui e vou chamar tudo isso aqui de X, tá bom? Belezinha? E como do ponto de tangência até esse ponto P aqui, ó, esse segmento X é igual a todo esse segmento aqui também, ó. É ou não é? Aqui também vai ser X, beleza? Então é o seguinte, galera, já que eu tenho, então eu posso dizer que o nosso X, né, esse segmento X aqui, qual vai ser o valor desse X aí? Vai ser igual ao semiperímetro, né, galera? Vai ser igual ao semiperímetro. Esse X vai ser igual ao semiperímetro. Esse semiperímetro eu vou representar como P1. Semiperímetro de quem? Desse triângulo que foi formado aí, ó. Esse triângulo aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. A soma de quem? A soma do A mais a soma do B mais a soma do C, e tudo isso dividido por 2, né? Belezinha, galera? Tranquilinho? Então, uma relação muito interessante, tá bom? Muito interessante essa relação, tá certo? Esse segmento igual a X, o outro também. Mas se eu traçar uma reta aqui que toque aqui nessa circunferência, eu formo um triângulo. E a soma dos lados desse triângulo aí, e eu encontro esse segmento através do semiperímetro, desse triângulo aí formado. Beleza, galera? Deixar aqui para vocês visualizarem, tá bom? Escreveu, foi. Então vamos ao próximo, o nosso próximo exemplo. Beleza? Vamos lá. O desdobramento, galera, outro desdobramento, se eu tenho uma circunferência com pontos tangentes, beleza? Eu posso fazer mais uma vez aqui, ó. Olha só, posso vir. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui, para puxar aqui uma reta, tá bom? Formar ali um triângulo, olha aqui. E vou aqui, ó, puxa essa reta, tá bom? Puxei essa reta. E dentro aqui, galera, dentro aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó, deixa eu unir aqui, segmento aqui, eu vou chamar de segmento A, aqui eu vou chamar de segmento B, lado B, belezinha? O que aqui vai acontecer, galera? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um ponto de tangência, né? Ponto de tangência que eu vou chamar de P. Agora imagine, galera, se eu tiver uma circunferência aqui, ó,
se eu tiver uma circunferência aqui, ó. Fazer uma circunferência aqui, ela tá, deixa eu ver aqui, ó. Beleza, galera? Então, é uma circunferência. E aqui eu tenho um ponto N, beleza? Um ponto N. E repare que ele toca, né? Toca aqui, ó. Eu tenho esses pontos aqui, belezinha? E o que aqui eu posso relacionar, galera? Veja, eu tenho PN aqui, ó. PN. Eu tenho um segmentozinho aqui, PN, né? Então esse segmento PN aqui, ó. Vou delimitar aqui para vocês, eu escrever aqui, ó. PN vai ser igual a quem? Essa distânciazinha aqui, ó. Vai ser igual ao A menos B. Tá bom? Ao A menos B. Tá bom, galera? Colocando tudo aí para vocês não perder nada, não perder nada, beleza? E se eu tiver a circunferência inscrita no triângulo, o que acontece? Quais são as relações que a gente pode ter? Vou colocar para vocês agora a circunferência dentro do triângulo, beleza? Agora, então, galera, eu tenho aqui um triângulo, né? E dentro dele tem uma circunferência, um círculo, né? E o que acontece, galera? Repare, ó, que eu tenho um ponto de tangência aqui, ó. Ponto de tangência aqui. Eu tenho ponto de tangência aqui. Ponto de tangência aqui. Eu tenho 3 pontos de tangência. Beleza, galera? Então é o seguinte, imagine se... Ora, se eu tenho um ponto de tangência, galera, vamos lá, ó, vamos dar nomes, né, galera? Vamos dar nomes. Ora, daqui para aqui eu vou chamar de Z. Chamei de Z. Se esse lado é igual a esse aqui, galera, então aqui, ó, daqui para cá também vai ser igual a Z, tá bom? E daqui, Rodrigo, daqui, ó, daqui para cá eu vou chamar de Y. Se daqui para cá é Y, esse lado aqui, galera, também vai ser Y. Beleza? Agora, se daqui pra cá, galera, daqui pra cá for X. Se correr. Daqui, né? Estou até aqui, ó. É X. Daqui pra cá também vai ser X. Belezinha, galera? Então delimitamos aí. Agora o lado do triângulo todo. Olha só, o lado do triângulo todo. O lado do triângulo todo eu vou chamar de A. O lado esse outro lado aqui, tá bom? Eu vou chamar de B. E essa base toda aqui eu vou chamar de quê? De C, né, galera? Então aqui, ó, toda a base eu vou chamar de C. Tem uma relação, galera? Tem, né, galera? Olha as relações aí, ó. O lado B é o que? É X mais Y. Concorda comigo? Vocês concordam comigo, galera? Tranquilo? Então, eu tenho e nós podemos fazer essas relações, né? Bem tranquilo, né? Não é isso? Então, o C é igual a Z mais X, tá bom? Então, vamos que vamos. Por quê, galera? Olha só. Se Z mais X é igual a C, tá bom? O A é Z mais Y. O B é Y mais X. Eu posso pensar numa outra relação? Você pensou aí já? Se não pensou, eu vou te dizer aqui, galera. Olha só. Eu pego o que? Veja, eu tenho os lados. Então eu pego o semiperímetro. Então, pegando o semiperímetro, olha só. O que é o semiperímetro? O semiperímetro eu vou chamar de P, ó. Semiperímetro vou chamar de P.
que vai ser igual a A mais B mais C dividido por 2. Isso aqui vai ser o nosso semiperímetro. Beleza, galera? Então, se eu sei que o meu semiperímetro está relacionado com os meus lados, com os lados A, B e C, eu posso dizer, para encontrar o meu X, ó, eu posso dizer que o meu X vai ser igual ao semiperímetro menos o A. Eu posso dizer que meu Y vai ser o meu semiperímetro menos o C. E o meu Z vai ser também o semiperímetro menos o B. Tranquilinho? Essa relação aí, muito boa para você resolver as questões de geometria, né? Belezinha, galera? Isso todos com desdobramento de pontos de tangência. Belezinha? Muito bom, né, galera? Muito bom, muito bom. Tranquilo? Vamos agora ao próximo exemplo de pontos de tangência, falando com vocês aqui sobre os seus arcos. Tranquilo? Ainda, né? Os desdobramentos da circunferência, tá bom? Dos pontos de tangência. Mais um desdobramento com as circunferências tangentes internas, onde mais uma vez aqui elas têm um ponto em comum. Eu tenho aqui um ponto de tangência, outro ponto de tangência P, ponto de tangência T. Aqui eu tenho um outro ponto de tangência que eu vou chamar de ponto de tangência O. Aqui eu tenho outro ponto de tangência que eu vou chamar ponto de tangência A. Aqui esse ponto em comum, ponto de tangência eu vou chamar de R, esse ponto de tangência. Vou unir esses dois pontos e unindo aqui, ó, unindo esses carinhas aí, vou unir agora esses carinhas aqui com uma reta, beleza? Agora formou um arco, galera. Formou-se aqui arcos, né? Então aqui, ó, esse arco que se formou, que vem, ó, vamos dar aqui, passa aqui, ó, até aqui. Esse arco aqui, ó, o arco PRO, o arco PRO, tá bom? É o que nós temos. E eu tenho outro arco aqui, ó, TRA, o outro arco. O outro arco é TRA, que eu tô colocando aqui para vocês. Dois arcos nessa junção da circunferência, né? Então, quando eu juntar, galera, juntar o arco PRO somando com o arco TRA, a soma deles vai dar 360 graus. É um desdobramento que eu estou falando aqui com vocês mais uma vez, né? Belezinha? E é claro, né, galera, que eu posso dizer para vocês, ó, que esse arco aqui, ó, esse RA, esse arco RA vai ser igual ao arco RO, né? Beleza? Então esse nosso RO aqui, ó, esse RO, tudo bem? Esse RO vai ser igual esse RO, né? Botei RA, né? Vamos lá, RO, esse RO vai ser igual ao PR. Tá bom? Belezinha, galera? Então aqui, ó, esse nosso agora RA, o arco RA vai ser igual ao RT, ao arco RT. Belezinha? Tranquilinho? Foi? Então, vamos lá mais. E se de uma circunferências tangentes internas
nós delimitarmos ali triângulos. Os seus ângulos vão ser iguais, né? Então, vamos lá demonstrar aqui para vocês. Como eu tenho, galera, duas circunferências, e essas circunferências, elas são circunferências tangentes internas, elas têm, né? Ela tem um ponto de tangência aqui, ó. Ó o ponto de tangência aqui. Esse ponto de tangência eu vou chamar de T, beleza? Vou chamar esse ponto de tangência de T. E beleza. Dela, galera, repare que daqui, ó, se eu fizer aqui, ó, dessa extremidade, dar um ponto aqui, traçar um outro ponto aqui e unir esses pontos aqui, ó, vou formar um triângulo aqui, ó, nessas circunferências. Beleza, unir, formei um triângulo, né? Beleza. E se eu tiver, galera, agora segmento agora aqui, ó, pegar agora a caneta, né? Então, ó, desse ponto de tangência, formo para cá uma outra bissetriz também para cá, beleza? Então esse ângulo aqui, ó, desculpa, esse ângulo aqui eu vou chamar de X. Esse ângulo aqui eu vou chamar de Y. A relação deles é que o X é igual ao ângulo Y. Beleza? Tranquilinho? Só isso, Rodrigo, só isso. Isso resolve muita coisa na hora de resolver as questões. Beleza, galera? E se eu tiver, galera, pontos de tangência em circunferências internas, tangentes internas. Eu não tenho duas aqui, né? Se eu colocar mais uma circunferência, vamos ver o resultado disso aí? Belezinha? Vamos ver a situação, como é que fica os seus arcos? Vamos lá. E se eu tenho agora, galera, 3 circunferências e elas são tangentes internas, né? Ela tem um ponto de tangência aqui, ó. Ponto de tangência, as 3. Esse ponto de tangência eu vou chamar de P. Vou chamar de P. Esse ponto de tangência. O que vai acontecer, galera? Imagine, ó. Se eu tenho aqui desse nosso P até a outra extremidade passar aqui, ó, um segmento entre elas. Belezinha? O que vai ocorrer, galera? Repare aqui, ó. Vou chamar aqui C. Aqui esse E aqui eu vou chamar de N. E aqui eu vou chamar de U. O que vai acontecer, galera? Os arcos com os seus arcos. Aqui eu tenho uma reta. Passo uma reta. Reta tangente. Beleza? Essa reta tangente aqui, ó. Uma reta T. Então aqui, ó. Vamos lá. Então o que vai acontecer? Veja, o arco aqui, ó. Esse arco aqui. PU. Olha o arco aqui, ó. Esse arco PU. Então vamos lá, o arco PU vai ser igual a quem? Vai ser igual ao arco, o outro arco PN e o outro arco PC. Essa relação muito importante. Então vai ser igual ao arco PC. E está aqui, ó. Esse igual a esse, igual a esse, igual a esse. Beleza? Os seus arcos serão iguais. Belezinha, galera? Tranquilinho? Então, galerinha, é o seguinte. 1h30 de vídeo aqui, demonstrando aqui para vocês, colocando aqui uma das principais propriedades da circunferência. Vou parar aqui, vou dar um tempo. E esse vídeo aqui vai ser a parte número 5, parte 5. Sobre propriedades, tá bom? E vou colocar as outras propriedades no próximo vídeo. Deus abençoe vocês, galera. Cuide-se bem. Olha só, fizemos bastante aqui, bastante.
tá bom? Então, vamos que vamos partir para cima. Galera, cuide-se bem, se inscreva no canal, deixe o joinha de vocês e estamos juntos, galera, juntos. Valeu, até o próximo vídeo. Vou colocar as outras propriedades da circunferência e em relação a pontos de tangências e outros pormenores que vocês precisam saber, beleza? Deixa o like de vocês, deixa... Isso aqui você tem que estar na massa do sangue, vocês precisam aprender isso aqui. E como você vai aprender? Através dos exercícios que nós iremos colocar aqui e vamos colocar tudo em prática para vocês, beleza? Deixe seu like. Cuide-se bem, Deus realize Se inscreva os seus no canal. sonhos. Valeu, valeu. Ative o sininho.